Todos de novo, né? Sou o Dr. Elenaldo, estou no meu escritório. Hoje é o dia 30 de março de 2023. Fazendo saudade da minha mãe. Hoje é quinta-feira. Hoje, mamãe, se estivesse viva, estaria completando 118 anos de idade. E meu irmão expedito mais velho, se fosse vivo, estaria fazendo 100 anos hoje. Pensa aí. Família podia estar indo embora. Eram 17, só tem 4. Eu e mais 3 meninas. Viu? Menina que eu digo, menina de mais de 70 anos, de 80 e 90, né? Bom dia para vocês, pessoal. Olha, mais tarde eu falo sobre racismo. Racismo. Sabe por que eu faço falar isso? Porque eu achei ridículo. Aliás, era bom a gente saber o que acontece nos bastidores da Constituição, os bastidores que eu digo que estão criando muita coisa, muito favorecimento ilegal e muito desfavorecimento de quem está com a razão, de quem está com a certeza. Nós estamos num mundo em que os patriotas, o pessoal que veste verde e amarelo, que veste as cores da nossa bandeira no coração e Cristo, uma palavra divina para nós, essas pessoas estão sendo perseguidas. Anteontem, eu entrevistei aqui o Jeová Mendes. Foi ontem, não, anteontem foi. E ele fez ver que nós temos hoje 58 países muçulmanos sob a égide do Corão, que também é o Alcorão, que é a Bíblia muçulmana, em que o pessoal LGBT, tudo, né? É enforcado, é levado à tortura, à morte, enquanto aqui no Brasil, eu acho justo o Brasil fazer a liberdade absoluta. Só que essa liberdade deveria ser com educação, com respeito, que o que se faz é em nome dessa coisa que se chama ideologia de gênero. O Brasil está todo numa situação meio ruim. O próprio deputado Nicolas Ferreira foi tido como transfóbico. Não é transfobia. Vocês têm que saber que hoje eu vi uma live, uma mãe de família dizendo que tirou o filho do colégio, que ela recebeu a orientação de como seria a aula dele. Ele tinha lá, o garoto tinha que beijar e brincar com o pinto do outro, o garoto e a garota tinham que brincar de boneca e não sei o quê, e um bocado de coisa, isso é absurdo. Ainda citou o nome do finado Gilberto Freire, o pai do Paulo Freire, que criou essa ideologia de gênero. Não sei como é isso, eu sei que eu não quero nem saber. Aí, uns pregam umas coisas, outros pregam outras coisas. Silas Malafaia só acredita na Bíblia que só existe homem e mulher. Não, eu acredito que existe tudo. Deus deixou a serpente, Deus deixou a cobra, Deus fez o mundo do jeito que é, com tudo que é bom e tudo que não presta, entendeu, pessoal? E quem sou eu para censurar alguém e dizer se alguém presta ou não presta? O certo é a questão de Felipe Neto, que diz que tem 17 milhões de seguidores, que eu acho um absurdo o sujeito ter coragem de assistir às lives desse indivíduo que criou essa sigla chupetinha, que o André Janone estava xingando com o Nicolas Ferreira, que fez aquela gracinha que eu achei com a besteira dele, e foi chamado de transfóbico quando criou a figura da Nicole, para mostrar, ressaltar a cidadã, a mulher. Eu acho que cada mulher tem o respeito e cada trans tem o respeito, deve ser respeitada. Cada travesti deve ser respeitador, cada qual no seu lugar. Eu, por exemplo, às vezes eu só ando de táxi. Eu não ando de carro meu porque eu não guio, eu sou cego, não enxergo nada, entendeu?
E, vez por outra, a gente pega o cara lá, eu digo, meu amigo, eu não gosto desse tipo de assunto, não. Você isso aí deixa para conversar com sua família. Digo logo, eu já cheguei a descer de carro. Se eu entrar num táxi e o cara vier me ensinar que eu me converti, porque eu era um bebarrão, eu era um cachaceiro, isso, aquilo mais, eu me converti porque agora eu sou evangélico, eu estou bem. Eu digo, o homem para se converter não precisa mudar de religião, não. O homem se converte com a moral, com o respeito que ele tem a si próprio. Entendeu? Isso aqui é o certo. Nosso presidente, até o presidente Bolsonaro, eleito, porque o povo elegeu, quem disse isso aí é o voto legal, Instituto Voto Legal. Pouco importa o resto. Porque um governo que mantém os característicos do nosso presidente, do nosso, entre aspas, secretário, não, ministro da Segurança Pública e da Justiça, o Flávio Dino, isso aí é de fazer qualquer julgamento ter ódio dele. Por quê? Mentiroso. Mentiroso. Fica mentindo publicamente. Eu queria até pedir ao doutor César Pinho. Doutor César, você está dizendo o negócio aí que houve aí, negócio da torre, como foi isso aí, César Pinho? É um advogado colega nosso que está aqui comigo. Olha, deixa eu cá, César Pinho. Aí então eu quero só que você me repita aí, que eu vou repetir suas palavras. Diga aí. O delegado-geral da Polícia Federal. O delegado-geral da Polícia Federal mandou um ofício para o ministro da Justiça. Mandou um ofício para o ministro da Justiça. No dia 7. No dia 7, eu sabia. Diante do atentado. Sobre o atentado. Avisando que corria risco, né, de invasão desses prédios que foram invadidos. Né? E o ministro da Justiça mandou um ofício para o governador Não, isso eu sei. Distrito Federal. Eu já sei isso aí. Então, o delegado da Polícia Federal mandou isso. Ele pegou e mandou um ofício para o Ivanei Rocha, governador do estado do Distrito Federal, narrando a possibilidade de haver esse vandalismo dos prédios do Supremo Tribunal Federal, da Câmara Federal. Pediu que isolasse da torre para trás a entrada de ônibus. Quem isolou? O ministro da Justiça pediu que o libanês mandasse as forças policiais do Distrito Federal isolar, que ninguém passasse da torre em diante, da torre da televisão em diante. Isso aí foi feito. O próprio ministro, no mesmo ofício ele disse para o libanês o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, mandou, desse ofício do Ivanei, mandou isolar a torre de televisão, tudo direitinho, né? E dizia que estava com as forças federais para coibir isso. Pronto, ele estava com as forças federais para proibir tudo. Agora ele vai para a Câmara Federal mentir, isso é horrível, e xingar e sorrir com a cara dos outros, entendeu? E ainda tem o descaramento de dizer que foi para o complexo da Maré e avisou por ofício ao Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tudo, e até a Polícia Federal. E ele, eu vi quando ele está dizendo na Câmara Federal que a Polícia Federal não podia agir lá no aeroporto de Brasília, porque não é local de trabalho dela, não tem o território de outra segurança. E ele disse, eu vou 10 vezes ao Congresso. Foi fazer lá o quê? Eu me lembro que quando o Nicolas Ferreira perguntou se ele foi autorizado, quem autorizou ele estar lá na favela, lá no Complexo da Maré. Aí foi aquela escolhação, aí esse André Janone ficou chamando chupetinha e tudo. Isso é o maior metido, o maior vagabundo que tem na política brasileira, esse tal de André Janone, que ele vive babando o Lula, doido por um cargo e leva a cotoco nas ventas. Palmas para o Bolsonaro que voltou e vai depor com muito orgulho na quarta-feira que vem na Polícia Federal, entendeu? Aí vai depor, contar sobre as joias que vieram, as joias que vieram, presentes pessoais para ele e outras coisas, porque foram vários estojos. Aí o Lula vai usar e depois levar para casa. O Lula diz mesmo que bateu nos peitos. Eu recebi, como ministro, presidente, foi o maior número de presentes, e levou 11 contêineres do Palácio da Alvorada. E ninguém fala isso, está ouvindo hoje essa joia, essa Band News,
dizendo o genocida chegou, um bocado, inclusive, os caras sem respeito, sem vergonha. Você escuta a Globo, é mais ou menos. Você escuta a Band News, os caras só. Olha, tem como é que é uma etapa da madrugada que eu sempre assisto, no amanhecer do dia, sobre família. Só fala 1 hora explicando como é o viado, como é o travesti, como é a sapatão, como é a transfóbica, não sei, a mulher trans, o diabo. Eu nunca vi como é que se dá aula, tanta aula de imundície, quando eu acho que tudo isso tem que ser reservado. Então, senhores, olha, aí tem vergonha desses troços. Eu aconselho os senhores até colocar no YouTube, é um desenho animado, Dona Ana, é muito bom, rapaz, é divertido. Agora eu quero ver o senhor Flávio Dino me depor na CPI, que vai ser aberta. Por que não já pediram? Por que não já autorizaram isso? Outra vergonha, um tal de não sei o que Câmara, foi governador de Pernambuco, acho que é Sérgio Câmara. Ele, mesmo sendo proibido pela lei das empresas públicas, ele foi nomeado para ser presidente do Banco do Nordeste do Brasil, baseado só na liminar dada na maior cara de pau pelo Ricardo Lewandowski, que é aquele mesmo que pegou a Constituição e rasgou na cara do povo brasileiro, propiciando a Dilma, que ainda está dentro da lei, dentro da Constituição, no parágrafo do artigo 52 da Constituição, cumprindo os 8 anos de suspensão, e ela não cumpriu nada. O que acontece? O Ricardo Lewandowski deu tapa na cara do André Mendonça. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque quando ele votou a favor da inconstitucionalidade dessa lei, dizendo da discriminação odiosa, quando querem a saída desse, como é que diz, esse presidente do BNDES, como é o nome dele? É que eu me lembro já, sabe que não me atrapalha não. Aí, esse cara lá, sei lá, depois eu me lembro. Aí disseram discriminação odiosa. Discriminação odiosa não, senhores. A Constituição chama de discriminação quando você discrimina sem motivo. O que é discriminar sem motivo? É quando tem uma lei que ampara, mas você tem que observar outra lei. E a própria Constituição, no artigo 5º, que trata da igualdade de todos perante a lei, ela trata também, no artigo 37, que todo ato administrativo tem que ser revestido de moralidade, impessoalidade, legalidade e publicidade. Se tem uma lei proibindo o político assumir uma empresa pública, não é discriminação odiosa. Na realidade, podia ser. Olhe bem, agora vamos ver, quando o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional, julgando improcedente uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou quando parece que foi uma ação declaratória de constitucionalidade. Porque hoje a Constituição, ela traz no artigo 102, parágrafo 3º, ela traz a ação declaratória de constitucionalidade. Essa ação, ela não existia na Constituição antiga. Ela é própria da OAB, dos partidos políticos e tal. Só tinha ação declaratória de inconstitucionalidade. E o Supremo também distingue com a ADPF, que é a ação de desconsideração de preceito fundamental. Então, nessa ação declaratória, me lembro muito bem, houve voto dizendo que ela era inconstitucional pela improcedência dessa ação, que seria o artigo 283 do Código de Processo Penal, com a redação mais esdrúxula que existe ainda,
E foi mantida essa redação para favorecer quem? O pessoal da Lava Jato. O Lula e outros bichos. Foi, tranquilo. Aí vem essa ação e eu quero só fazer uma combinação dela com outras coisas. Olhe bem. Enquanto, por causa do artigo 5º, o Ricardo Lewandowski considera inconstitucional uma lei que proíbe o pessoal de prestígio político assumir estatais sem a quarentena de 36 meses, o que acontece? Ele não viu que tem o artigo 37 que exige a chamada moralidade, a chamada legalidade. Se tem uma lei dizendo que não pode, é o princípio da moralidade, ele tem que fazer. Aí quando o André Mendonça pediu vista do processo, o que seria próprio para acontecer esse julgamento mais calmo, em plenário virtual, não, plenário presencial, o que o Ricardo Lewandowski fez? Deu a liminar. E essa liminar vai de encontro àquela palavra que vem sendo empregada pelo Luiz Fux, pela Rosa Weber, que não se vai admitir liminar, tem que ser o colegiado. Aí o que acontece? Tem esse como é o nome? A Marquesan, né? É o Nelson Marquesan. Como é o nome dele, hein? O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, eu não lembrei. E esse governador de Pernambuco. Aí vai toda a curriola ocupar cargo de estatais por causa de um eliminado do senhor Ricardo Lewandowski. Quando eu digo que é um desrespeito, porque o processo virtual tem o mesmo característico do processo físico. Ou seja, quando o ministro pede vista, ninguém pode tocar no processo enquanto o ministro não liberar para o julgamento. Aí ele pegou, tacou a mão na cara do André Mendonça, entre aspas, e deu a liminar, permitindo essa molecagem que está acontecendo com o nosso país. Vocês vejam o seguinte, a luta aí para derrubar o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, porque fica esculhambando que botar a taxa de juros, não tem nada a ver. O Banco Central é autônomo, é uma autarquia autônoma, e quem faz o levantamento de qual será a taxa Selic é exatamente o Copom, que é um conselho, entendeu? Pegando e examinando se um governo desse que está aí abarrotado de gasto porque criou mais 13 ministérios, está devendo a Deus o mundo que furou o teto, faz o diabo, lei Rouanet, nada, cadê o dinheiro lá para São Sebastião, São Paulo e outras cidades acabadas pela tromba d'água? 2 milhões só, enquanto a Cláudia Raia 5 milhões, mais 5 milhões para a Ludmilla, mais 10 bilhões que vai liberar para a Lei Rouanet, dos artistas, para Natal, Rio Grande do Norte, 100 milhões para a segurança pública e para a gente morrendo, 60 mortos, não sei quantas famílias desalojadas e desabrigadas, manda 2 milhões e promete completar os 10 da Torre do Mandor. Isso é um presidente com um ministério de pessoas que querem acabar com o Brasil. Basta você não ser burro. Ouvir quando o Lula diz, quanto mais pobre, mais você acredita em nós. Um indivíduo desse, quer dizer, isso é ridículo. Mais ridículo é você ouvir a CNN, mais ridículo é você ouvir a Band News de madrugada e o Amanhecer do Dia. Ou noutras horas não escuto a Globo, tal de Paulo Galvão de madrugada na CBN. Aqui a Globo CBN também tem um bocado de, como é o nome? Tiago Minhoca, parece que é, sei lá, nome de gente. Parece que esse Tiago Minhoca é negócio de futebol, tem o outro Bolotov, não sei o que também, cada qual mais indigno de pegar o microfone e ser eclético. O jornalista, o radialista tem que ser eclético, tem que ser sério, divulgar dentro da ética e nunca com essa exclamação que a gente escuta. É horrível, pessoal. Por exemplo, na Jovem Pan, eu assisto
eu assisto Linha de Frente, eu assisto Prós e Contras, mas o 3 em 1 eu não assisto porque eu acho que o cara chamado Pitério, que devia vestir uma roupa e botar uma máscara na cara para dizer tanta besteira. Essa tal de Amanda Klein, que também é da Jovem Pan, isso é uma mulher indigna. Então tem que ver. Rapaz, essa Vera Magalhães, essa Miriam Leitão, puxa vida, como é que esse pessoal não tem vergonha? Aquela outra também, a Thaís Oyama, essa daí ela está meio escondida, não apareceu mais. Pessoal, vamos conversar mais não. Eu vou pegar um assunto aqui. Uma vez, faz anos eu fui entrevistado e para falar sobre preconceito, discriminação. Essa discriminação ela é pelo rádio. Ela está na lei 7716/79. Essa lei trata do preconceito racial e tal. E o artigo 20 dela tem aquele, o mais pesado é 3 anos de reclusão. Mas essa lei foi praticamente recepcionada e majorada com a Constituição, que torna o crime de racismo inafiançável e imprescritível. Parece que o artigo 5º trata do artigo 5º, incisos 42 a 44, que envolve o racismo, o genocídio, essas coisas, esses crimes mais hediondos possíveis. Olha bem, aí falei, como eu ouvi já hoje de madrugada, eu ouvi duas coisas. Primeiro, que a Vale Curitiba, mais uma vez, foi decretada sua incompetência. Não ouvi dizer se for o Supremo, para o caso aí da descoberta da máfia do PCC, programando matar o Sérgio Moro e a mulher dele, sequestrar e tal outras pessoas. Inclusive aquele promotor Ricardo Garcia, lá de Presidente Prudente, né? São Paulo. Diz que a competência é de lá, de São Paulo. É horrível, né? Saber disso, né? Porque quando o cara comete crimes em várias cidades, preventa a cidade, a comarca que primeiro tomou conhecimento e instaurou o processo. Mas não fica. Pega lá os artigos 69 seguindo do Código de Processo Penal, você aprende tudinho. Bom, mas eu estava ouvindo uma notícia que parece que foi uma babá, foi negócio de uma creche, que a mulher foi botar a criança lá no berço lá. Aí esse menino parece um macaquinho, e até de sorrir, né? Porque se você pega um neguinho, é um neguinho legal, esse menino parece um coelho. Eu acho que não é discriminação, a menos que seja uma coisa odiosa. Mas eu pergunto, a grande pergunta que eu faço, diz que o tribunal lá, parece que o TST, manteve a demissão dessa mulher por justa causa. Aí nós vamos para as decisões. Meu amigo, se está visto lá no artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi julgado constitucional, que ninguém pode ser chamado de ladrão se não tiver uma condenação transitada em julgado. Ninguém pode. Ninguém pode. Ora, como é que se pode dizer que a mulher praticou discriminação racial se ela não foi condenada por crime de racismo? Aí talvez você diga, não, que o processo trabalhista é diferente, não, que o Supremo decida sobre isso. Afinal de contas, a Constituição Federal, ela é uma só para todas as áreas do direito. Em todos os setores. Você lendo o artigo 5º, inciso 55, você vai ver que o processo legal, diz assim, é assegurado o amplo direito de defesa contraditória e recursos em processo civil, criminal, administrativo, disciplinar, tudo. Quer dizer que, será que a Justiça do Trabalho seria uma exceção?
Eu vou passar por aqui hoje. Estou meio ruim da garganta. O Aloysio Mercadante, agora me deu o nome do cara que é da... Aquele é de coidade, a gente tem uma falhazinha de memória. Aloysio Mercadante. Política, subiu o BNDES. Agora eu quero aproveitar o gancho para dizer uma coisa. Olha bem. Regulamentar mídias sociais. As mídias, internet, rádio, televisão. A nossa Constituição, ela é contundente, é livre a manifestação de pensamento, expressão e comunicação sem censura. Que quando eu ofender uma pessoa, somente aquela pessoa é legitimada para me processar. Olha bem. Quem é que regulamentou mídias? Ditadura da Índia, ditadura da China, ditadura de Cuba, ditadura da Venezuela, ditadura da Nicarágua. Vamos botar só isso aqui. E vamos botar mais. O John Biden é de esquerda. Pergunta se ele tem coragem de regulamentar as mídias lá da América do Norte. Nunca. O Emmanuel Macron, presidente francês, ele também é de esquerda. Recebeu Lula como sendo chefe de Estado quando ele não era nada. Você pergunta se ele vai regulamentar as mídias sociais. Pergunta se a Inglaterra vai fazer. A própria Argentina, que é de esquerda, não fala disso. E agora? A Nicarágua tem. Aqui vão regular a mídia social, botar lá, você só pode falar isso, aquilo mais. Isso aí é censura. É censura. Basta a esculhambação criada naquele dia que foi aprovada uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral por censura prévia, que foi aprovada pelo plenário do TSE, quando a ministra Carmen Lúcia esse negócio é provisório, é só até segunda-feira, eu vou votar a favor. Provocando o que? O Roberto Jefferson fazer aquilo que ele fez, descontrolado. Aí o senhor ministro do Senado decretou a prisão do Roberto Jefferson, prisão decretada indevidamente, com certeza não tinha respaldo. Por que não tinha nem tem respaldo? Porque o artigo 145 do Código Penal, no seu parágrafo único, atribui somente ao ofendido o direito de formular a representação criminal, se quiser, sendo servidor público, no caso da Carmen Lúcia, e ao cidadão o direito de propor a queixa-crime, de acordo com o que diz o artigo 147 do Código Penal. O artigo 147 ele diz que somente se procede mediante queixa. Os crimes deste capítulo, aí faz a exceção do parágrafo único do artigo 145, que libera o servidor público para propor a queixa ou representar criminalmente, desde que faça no prazo do artigo 38 do Código de Processo Penal, 6 meses. Aí surgiu aquele negócio todinho, o Roberto Jefferson exagerou, aquilo tudo, e ninguém ouve falar como é que está isso. Porque se ele acha que houve um crime, vários crimes de tentativa de homicídio, tinha que mandar para a vara do júri, da jurisdição do Roberto Jefferson, porque o Supremo jamais foi legitimado a decidir em lugar do Tribunal do Júri. É ofender o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e ofender também o artigo 74 do Código de Processo Penal, que trata da competência do Tribunal do Júri. E vamos ver, para terminar, que o Supremo vai decidir no caso da graça e indulto concedidos ao Daniel Silveira. Julgamento será no dia 13 de abril. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer uma quinta-feira. Bom dia para todos. Todos, homens e mulheres, de qualquer sexo. É todos. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo de Fortaleza. Curtam, compartilhem, divulguem esse vídeo. Se quiserem, né? Eu faço meu papel de gostar, de fazer todos os dias. Para mim, tanto faz ter assistência como não. Meu zap, 85 é o DDD, 999-453883.
Um bom dia e até amanhã.